Olá, tá começando mais um ExudaCast. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Luciana França e hoje, com certeza, eu também estou trazendo uma pessoa interessantíssima, uma pessoa da casa, da Faculdade Exuda, já é quase um patrimônio tombado daqui, porque ele está trabalhando na área jurídica há 30 anos aqui na Exuda. Vou falar mais do nosso convidado, vou apresentar ele a vocês, mas antes eu gostaria muito que você seguisse a gente aí no YouTube, no Instagram também, @Faculdade Exuda. Fica de olho que toda semana tem 3 podcasts. Terça-feira vai ser, como é? Essa aqui, olha pra cá? Pronto. Vai ajeitando essa câmera enquanto eu falo com o pessoal por aqui. Então, ó, toda terça-feira a gente tem podcast à noite, 7h30. Quarta, 2h30. E quinta, em torno de 9h30, certo? Às vezes a gente atrasa um pouquinho, dependendo do convidado, dependendo aqui se tiver que ajeitar alguma coisa técnica, mas a gente sempre tá por aqui. E tudo isso é pra você aí, ó, que quer muito se divertir, aprendendo, se divertindo de forma leve. Aqui é pra gente bater papo. E agora sim, deixa eu apresentar ele, o querido Carlos Antônio. Bom dia, Carlos Bom dia, Antônio. Luciana. Como é Bom que dia você a tá? todos, colegas, futuros colegas. Estamos aqui para conversarmos. Exato. Então vamos começar já Vamos lá. explicando pro pessoal quem é você. Me conta. Você nasceu aqui em Recife mesmo, tem filho, é casado, tico-tico no fubá. Conta tudo aí um pouquinho pra gente saber quem é o Carlos Antônio. Meu nome é Carlos Antônio, eu sou de natural de Jaboatão dos Guararapes, moro em Recife hoje. Sou casado, tenho 2 filhos e 3 netas, E se formou por qual faculdade? pela Unicap. Pela Unicap, isso em que ano? Lembra? 86. 86. Eu nasci em 83, então há uns 43 por aí, né? Sou ruim de Isso, matemática, mas é exatamente. mais de 40 anos que o senhor Exato, se formou em em Direito. direito. E o senhor atua a parte de Direito Trabalhista, É, o, seu o foco. meu foco é a área trabalhista. Mas antes do senhor se formar e se tornar advogado e vir trabalhar na Exuda, como é que o senhor já. Eu não sei porque eu tô te chamando de senhor, vou te chamar Pode agora chamar de de você, Carlos, tá lá, você. tá lá. Como é que foi a sua trajetória antes de chegar na faculdade? Você sempre teve vontade de trabalhar como advogado? Tinha pensado em fazer concurso público? Qual era a ideia? Por que direito? Direito porque eu me criei praticamente no escritório de contabilidade. Tá certo? Hum. Então, a parte de pessoal, né, do escritório, quem fazia era eu. Mas isso antes de se formar? Antes de se formar. Precisava trabalhar e ganhar dinheiro, é isso? Exato, E aí conseguiu uma oportunidade no escritório de contabilidade. exato. Mas aí, quando entrou no escritório de contabilidade, o senhor já foi com que cargo? Já para fazer departamento pessoal. Departamento pessoal, tá. Exato. Aí foi sentindo a necessidade de, É, de estudar. a necessidade de estudar para progredir, né? Porque você só. Hoje, se você não tiver pelo menos um curso superior, você já é olhado de uma forma diferente, os seus recebimentos são menores. E realmente eu gosto da área trabalhista. Entendi. Ô, Carlos, Hum. mas como é que foi sua infância? Me conta. Uma infância igual a de toda criança. Agora eu comecei a trabalhar com 15 anos. Novo, né? Foi. Hoje em dia, não tinha esse negócio que adolescente não pode trabalhar, ainda tem Hoje isso. sim, a Hoje época pode. não. Antigamente não podia, né? É. Só podia trabalhar a partir de que idade? Não, Lembra? antigamente você podia, a partir dos Podia. 12 anos você já podia ser contratado. Hoje é que você não pode, menor, ser contratado como menor. Você pode ser contratado como menor aprendiz. Hoje tem a figura Hum. do menor aprendiz, e aqui mesmo nós temos uma série de menores aprendizes. Com que faixa etária? O menor aprendiz. A partir dos 15 até os 24. Aí a pessoa já Ele vem, ele tem uma carga horária de 4 e de 8 horas. Uhum. Tem umas folgas na semana, porque ele é vinculado a uma instituição que ele tem que assistir aula. Então, me parece que é 2 dias que ele folga e 3 dias aqui. Quem trabalha 4 horas ganha um salário, meio salário mínimo. E com os direitos.
Claro, a taxa de FGTS é menor, é só 2%. Mas aí ele tem direito a passagem, pelo menos aqui, o pessoal dá vale alimentação para os que trabalham 8 horas, 4 horas não. Perfeito. É, E aí, então, vamos lá, voltando lá atrás. sim. Aí, Aí, com 15 anos de idade, eu a família, como é que era a sua família? Tipo, era uma família humilde ou era uma uma família família humilde, uma classe família média? grande, né? Nós éramos 9 lá em casa, meu pai era um mecânico, 9. 9 Menina, filhos. naquela época o pessoal, Pois é. acho que não tinha televisão, né? Porque faziam filho, que era uma coisa. Minha avó teve 13. 3 faleceram, ficaram 10. Não sei como é que davam conta, a mãe dava conta disso Pois tudo. é. Não é porque os outros tudo ajudavam, né? A gente sabia fazer tudo dentro de casa. E o senhor é o quê? Do meio? Não, eu sou o mais velho. O mais velho É de o mais todos. velho. Então também tinha um quê de responsabilidade aí nas Exato. É. costas. Aí aos 15 anos eu tinha um tio que era contador e ele me arranjou um emprego de office boy. Eu fui ser office boy de uma empresa. E fiz curso terminei o científico, na época era científico. Fiz contabilidade, muito embora nunca tenha atuado como contador. Depois tentei alguns vestibulares, uns 3 ou 4, para medicina. Mas, Tinha sonho de ser era, médico? mas não deu. Aí Porque eu, tem que estudar muito aí eu pra passar, né? fiz direito e passei. A primeira vez que eu fiz o vestibular de direito, eu passei. Mas também aí já estava casado e tinha responsabilidade. Isso Porque com que idade? Vamos lá, porque a gente pulou dos 15. 26. Peraí, rapaz. Então tu pulou dos 15 pros 26 já. É, O que é que teve aí nesse não, bololô? trabalho. Só trabalho. Então sua vida sempre foi Foi, não. muito trabalhador, muito Muito, responsável, é isso. exato. E isso já veio de quem? Quem o senhor se inspirava na Meu sua... pai. Seu pai. Meu pai, Seu pai era mecânico. mecânico. Como é o nome do seu pai? José Carlos. E José Carlos ensinava o quê a vocês? Falava o quê? Tem que... Não, lá em casa sempre foi assim, tem que estudar. O estudo é arma de quem não tem posses financeiros. Até hoje é assim, né? Ou você estuda ou você não sai do lugar. Pancado, filho. É verdade. E aí ele sempre foi... E todos os irmãos, no caso são 9, então 8 irmãos e É, irmãs. Esses seus 8 irmãos, todos se formaram ou não, não? não. É, formatura mesmo do período tem 3. Uhum. O resto passou em concurso, e outro foi ser motorista, e Cada cada um um seguiu seguiu o o seu seu caminho. caminho. E o senhor, então foi lá, o seu tio te chamou, ó, vem aqui, vem trabalhar no meu escritório de contabilidade, fazer um dinheirinho, já ajudar seus pais. Exato. Aí foi com 15 anos. E aí começou de office boy. E aí, como é que foi, bateu assim a ideia de, opa, eu preciso entender da área jurídica. Como eu disse, eu já estava com 25 anos, Já estava casado? já estava casado. E, Já tinha filho? aliás, eu já, porque na minha formatura, minha menina já tinha 5 anos. Certo. Foi exatamente o tempo. Aí foi quando porque na verdade eu fiz cursinho 3 anos que era no União, mas eu não levava o negócio muito a sério. O pessoal estava lá fazendo livrão e a gente estava ali em frente ao antigo pronto-socorro, com a mala do carro aberta e dançando, Tomando uma. tomando um. Jogando dominó. Pagando a cadeira de dominó. Mas Mas seu aí, Carlos Antônio quando eu fui pai, aí eu senti a responsabilidade. bateu assim na... Claro. Opa, Aí agora as coisas mudam. muda, né? Porque você, quando cria família, é muito difícil, né? Você tem que. Aí Ainda mais o homem naquela época que tinha toda aquela questão de ser o provedor. Exato. Hoje em dia as mulheres dividem mais, né? Então ficava essa carga mais forte, assim, pro maridão, pro pai. Falou assim, se eu não der conta, se eu não trabalhar e não trouxer dinheiro pra casa, todo mundo passa fome. Então Exato. tem que fazer o caminho, né, pra seguir. Aí eu fiz o vestibular na Católica, passei, tive uma bolsa, 50% no primeiro semestre. No segundo eu fiz o seguro, era que o governo pagava. Era um plano que o governo era que pagava as Aham. mensalidades. E aí quando você se Tipo um formava... crédito Era um crédito educativo. educativo, exatamente. Quando se formava, você
com um ano você começava a pagar. Com um ano chegou o cartão, o carnê. Eram 60 parcelas desse tamanho. Eita, Mas já foi no saía da tempo, faculdade, querendo ou não, com a mas dívida, foi né? no tempo de que Sarney assumiu o governo. E quando ele cortou o zero, ele acabou com os pagamentos. Quer dizer, eu estudei na Católica de graça. Que coisa boa, né? Ótimo. Ótimo. Foi uma coisa boa que Sarney fez. É. Aí depois eu fiquei, não fui, não tive mais vínculo empregatício. Uhum. Conheci esse rapaz, Flávio, que era contador daqui, e fiquei lá em outras empresas. Tinha uma locadora de automóvel. Foi como eu disse a você. Aí chegou, Flávio me pediu para fazer um serviço aqui, ajudar ele num trabalho, que ele tinha um contrato muito bom aqui. Afinal Agora, de contas, são 50 anos da É. Exuda, né? Então, ele tinha um contrato bom e não queria perder. E a pessoa que ele colocou ela aqui estava dando umas derrapadas no que ele sim. queria que ele fizesse. Aí eu vim, deixei tudo normal, que era na área do trabalho, era fazer umas homologações. Tinham feito uma série de demissões aqui e tinha que homologar. Aí quando terminou, o doutor Wilson mandou me chamar e disse: não, você fica por aqui, eu fico ali pagando uns honorários. E fui ficando e estou até hoje. E seu Wilson, para quem não conhece, é fundador? É o fundador. Os fundadores do Exuda é o doutor Wilson e o doutor Pedro. Né? O doutor Pedro já não está mais conosco. E o Exuda, na verdade, o pessoal diz que é o Espírito Santo uniu dois amigos. Eu fiquei sabendo essa história. Exato. Era Pedrão e Eles se Dr. davam Wilson. muito bem? Se davam bem, eles eram colegas lá da Universidade Federal, quando eram professores. Aí ele gostou do seu trabalho, fez, vem pra cá, Foi. vem ficar, Exato. dar essa consultoria jurídica na área trabalhista aqui na Exuda. Na área trabalhista e também hoje tem outras coisas, né, que a gente faz porque, de qualquer forma, você está dentro da instituição, tem que fazer. Uhum. Faço alguma coisa, pouca coisa de direito imobiliário, aí o Wilson de vez em quando tem umas coisas daí para resolver, eu faço. E Faço agora alguma quem coisa... assumiu foi o Wilson Barreto, no o caso, Wilson o em filho. 2018, o Wilson assumiu definitivamente a direção do Exuda. Uhum. Os problemas lá do doutor Wilson, que já... O Wilson tem 80 anos, né? O problema que ele tem de paraplegia, ele tem muitos... Aí precisava de ajuda, Aí que precisava de teve ajuda. essa E o Wilson sucessão. já era aqui, né? Uhum. O Wilson assumiu o financeiro. Depois é que ele assumiu a presidência geral da associação. Ô, seu Antônio, e aí, eu não sei porque eu quero chamar de Antônio. tudo bem. Pode, é porque é Carlos Antônio, pode ser Antônio? Pode. Pronto. Aí me diga, aí quando o senhor chegou aqui, começou a trabalhar aqui, dando essa consultoria, e desde então já são 30 anos que se passaram. O que é que o senhor consegue ver de mudanças na Exuda nesse longo tempo? Tem diferenças assim, o estilo dos alunos era diferente, a estrutura era diferente, o número de cursos era menor. O que é que o senhor vê de diferença que o senhor pode estar contando aí pra gente? Até 2016, aproximadamente, o número de cursos era bem menor. Se não me engano, tinham 6 cursos. Hoje tem 14, se não me Hoje tem engano. 14. Uhum. E o Exuda deu, assim, vamos dizer, um pulo grande depois que o Wilson assumiu, porque são ideias novas. Ele é mais jovem do que o doutor Wilson. O Wilson e o Wilson, calma, vamos falar assim, o Wilson pai e o Wilson filho. Wilson Moura. Pronto. O Wilson Barreto é o fundador e o Wilson Moura chama ele de Wilsinho também, né? Pronto, então vamos falar o Wilson e o Wilsinho, é mais fácil. Aí deu um avanço muito grande, em todos os sentidos. No sentido administrativo e no sentido educacional também. Porque aí eles foram para o EMEC, aí conseguiram liberar novos cursos. Na parte administrativa, o Wilson modernizou o departamento pessoal, o departamento contábil. Entendeu? Aí foi muito grande, claro. Houve demissões. Mas qual é a instituição, qual é a empresa que não tem demissões? Exato. Então, hoje você vê que foi um progresso muito grande nesses 6 anos, né, desde 2018 para cá. Foi um progresso grande. E me diz uma coisa, tem alguém que influenciou o senhor nesse tempo todo aí de carreira? 30 anos de carreira, tinha alguém que o senhor mirava, ou alguém que você falou assim, pô, é interessante observar como essa pessoa trabalha, ela se dá bem com os outros, porque trabalhar dizem que muito mais do que a parte técnica, você também tem que ter a parte comportamental, que é lidar com o ser humano,
que é o coleguinha de trabalho que tá ali do seu lado. Então, tem alguém que te influenciou, que fez o senhor enxergar e falar assim, aprendi muito com essa pessoa. Não, é, até hoje ainda aprendo, né? Porque aqui mesmo, dentro do Exudo, tem pessoas que a gente às vezes divide trabalho, eles orientam. O doutor João é um, o doutor Roberto, que também é prestador de serviço daqui. A gente, de vez em quando, eu faço uma defesa e peço para eles me ajudar ali, dar uma olhada, ver se tem que modificar alguma coisa. Eles dão as opiniões deles. Eu acato, porque eu acho que o direito em si, você tem que estar muito ligado um com o outro colega, entendeu? Porque eu raciocínio de uma forma, acho uma coisa, você acha outra. Então, aqui dentro mesmo, a gente tem. Hoje, na minha idade, eu ainda me espelho muito em alguns colegas de. Houve muita mudança na legislação trabalhista desses últimos Houve. 30 A legislação anos. trabalhista, ela muda todo dia. Essa semana mesmo saiu dois pareceres do TRT, tá certo? Mudando algumas coisas que a gente vinha naquele caminho e vai ter que mudar um pouco. Todo dia tem uma mudança. Então tem que estar sempre atualizado. A gente está aqui com a plateia, não cheguei a mostrar a plateia, mas a gente está aqui com o pessoal de direito. E aí eu queria muito que o senhor pudesse falar um pouco para quem tem interesse em trabalhar na área de direito trabalhista. Porque assim, você pode tanto defender mais instituições, né? Se especializar para o lado da instituição, como se especializar mais para o lado do empregado. E aí eu queria que o senhor explicasse um pouquinho quem quer trabalhar nessa área, assim como o senhor, na parte das instituições, das empresas, quais são as habilidades que precisa ter, como é o dia a dia desse trabalhador que trabalha na área jurídica. Conta aí pra gente. Explica para quem ainda está pensando em fazer o Enem na área de direito e pensa em ir para a área trabalhista. O que é que o senhor fala do dia a dia e das dificuldades? A grande dificuldade que o advogado trabalhista ele encontra, principalmente quando ele dá assessoria ao empregador, que é a empresa, é que o empregador ele nunca faz o que a legislação manda. Ele sempre deixa Sempre deixa uma brechinha. Uma brechinha para o outro Você lado. fala o trabalhador, o empregador. O empregador, tá. Então você sempre, o advogado que trabalha mais na área, um empregado, ele sempre acha uma hora extra que o cara que a empresa deixou de pagar, um FGTS que faltou, que deixou de pagar. Até a forma como o empregador ele trata o empregado. E hoje, Dependendo coisa, como for, é assédio moral, né? Você acha que aumentou a quantidade de pessoas... Não tô falando aqui, tá? Da Exudo, eu falo em geral. Você acha que aumentou o comportamento humano em relação ao que eles aceitam mais ou não do empregador? Aumentou o assédio, né? Aumentou. Aumentou. Ou eu tenho a impressão que antigamente, no geral, existia mais assédio, só que as pessoas se calavam mais. Uhum. Eu acredito que hoje as pessoas têm mais noção dos seus direitos. E aí, consequentemente, o número de assédios parece maior, porque mais pessoas levam à justiça. O senhor acha também? Eu acho também. É exatamente isso que ocorre. Hoje, o direito à justiça, ele acolhe muita coisa, tem muitos julgados que dá esse direito. Você hoje, o empregado não pode gritar com o empregado. Antigamente podia, né? Antigamente era Marlene Matos, minha gente. A pessoa gritava, falava o que queria e o empregado se calava com medo de perder o emprego e era. Agora mesmo, essa semana, eu recebi uma consulta, o empregador perguntando se podia proibir o empregado de usar brinco. Não pode. Não pode. Nem cabelo. Nem cabelo, nem bala. O doutor Pedro, que era um dos donos daqui, quando ele encontrava um empregado aqui de barba, ele, barba, viu? Ele teve eu lembro meu pai sempre, só tinha que estar sempre com a barba bem feita, né? Exato.
E hoje não pode isso de Não. jeito nenhum. Se... Veja bem, o que Ah. pode ocorrer é que nas normas da empresa, quando ele vai ser admitido, o empregador pode apresentar isso, olha, as normas da minha empresa é isso aqui, você tem que trabalhar com camisa sacada, você tem que estar... Porque existe aquela barba que é cuidada. Sim. E existe aquela barba que... Malabanhada ali, que a pessoa que causa uma má impressão. Exatamente. Você pode ter todo tipo de barba, todo tipo de cabelo, contanto que tenha uma apresentação Exatamente. legal. Exato. Afinal de contas, você está representando aquela instituição, não é verdade? Exato. Não é que você pode, mas você tem que cuidar da barba, não é deixar aquela barba desse tamanho horrível sem tratar. É, tem que estar tratadinha, a paradinha. Né? E Paradinha. brinco, eu vou dizer uma coisa, eu sou contra brinco. Meu menino E levou ele, quando ele era, uma vez ele chegou lá com a orelha no vento, pode tirar. Você achou feio? Horrível. Não acho legal. Agora, cada um... Antigamente também, tipo, ninguém podia se tatuar porque ficava com marginalizado. Exato. Hoje em dia é outra, é tendência, as pessoas acham bonito. Então, com o passar dos anos, o comportamento humano vai mudando muito e isso tudo interfere nas leis trabalhistas, né? Essa questão mesmo de aparência mudou faz tempo, que não podia se exigir mais algumas coisas do a partir empregador. da Constituição de 88, né, aí o pessoal foi aprimorando as coisas e hoje está muito bem definido o que é um assédio moral, o que é que o empregador pode, o que não pode. Por exemplo, eu estava assistindo recentemente um documentário das Paquitas. E muito do que foi falado era a forma como Marlene Matos tratava as Paquitas, que eram adolescentes na época, né? E uma delas era, hoje a gente chamaria de gordofobia. Mas ela reclamava, tá fora do peso, você não vai levar advertência, não pode, vai vir semana que vem gravar porque você tá gordinha. E acontecia muito isso. Mas vamos supor que você quer uma pessoa que tenha um perfil, um biotipo para trabalhar em determinado cargo. Existe alguma forma na lei em que você coloque isso, que é preciso ter essa aparência ou é preciso que siga essa regra para estar naquele cargo? Não tem. Não se pode fazer isso. Eu tive um chefe que a menina que trabalhava comigo, ela era apresentadora, ela engravidou. Ele ficava no ouvido dela falando: cuidado, viu? Depois que você tiver filho, você tem que emagrecer logo, você tem que emagrecer rápido. Ela ficava assim, arrasada. Porque é uma situação muito difícil, né? E quais são as maiores dificuldades para uma empresa na hora de contratar? O que é que ela tem que ficar sempre atenta? Bom, o que se tem atento é que a gente sempre pede informações, né, das pessoas, o procedimento anterior. Você pode pedir certidões emitida pelos órgãos como justiça, se o cara tem algum Ficha limpa. processo, exatamente. Isso aí você pode fazer. Você pode até chamar o seu empregado. Ele e você só diz, fulano, ajeita a tua barba. Isso pode. Isso pode. Você e ele. Em questão às redes sociais, por exemplo, a instituição, ela pode dizer o que a pessoa pode postar ou não postar nas redes sociais, ou porque isso é muito importante hoje em dia. Você tem que ter um cuidado também do que você vai filmar dentro daquela empresa que você trabalha. Como é que fica essa situação? Acho que é a dúvida de muita gente hoje em dia, que tem infinitas searas que existem, até que ponto o que é que eu posso e o que é que eu não posso. O que é que o empregador pode exigir de mim das minhas redes sociais e até que ponto isso aqui é pessoal, eu posso fazer o que eu quiser. Em relação à empresa, você não pode. Você teria que ter uma autorização. Mas eu digo assim, nas redes sociais pessoal, se eu quiser filmar algo dentro da empresa, alguma coisa desse tipo. Não. Sem autorização, ela não vai poder fazer isso. Da mesma forma, os professores aqui, eles assinam um termo dizendo se concordam em usar ele na rede social. Autorização de imagem. Exato. Você não pode dar na sua empresa, chegar aqui, não, vamos filmar aqui e
Já aconteceu também de eu ver casos em que as empresas, porque tudo isso é muito novo com rede social e a Exato. empresa, né? E as Ainda empresas nós estamos engateando. engatinhando em relação a isso, né? É. É uma área que as pessoas têm que ficar atentas porque tá cada vez mais isso pode manchar a imagem de uma empresa e também do Do empregado, empregado, é exato. totalmente. E agora eu já vi assim no começo, quando começou a se perceber esse marketing que é importante, de várias marcas, de estar postando com influenciador, com isso e aquilo, é que acontecia muito de empresas meio que obrigar o empregado a fazer postagem. Tipo, eu quero, vamos supor, vai ter um evento da minha marca, eu quero que todo mundo que trabalha comigo, que ela poste aquilo. O pregador ele não pode mandar, porque a rede social é pessoal, não é isso? Mas ele pode sugerir. Pode sugerir. E, como eu disse, ele poderia pegar uma autorização sua e você está autorizando. Ô, Carlos, me explica uma coisa. Uma pessoa que hoje em dia muita mais gente está empreendendo. Só que não é todo mundo que começa a empreender que tem condição de ter um corpo jurídico, tem condição de ter um contador, que tem condições de ter em várias áreas, né, para ter uma empresa. Quais são o conselho que você daria para pequenos empresários que estão começando? Quais são o que ele tem que estar atento na parte jurídica para não errar de jeito nenhum e não ter problema com sua empresa que está iniciando? Ele vai ter que obedecer à legislação trabalhista. Mas dentro da legislação trabalhista, que é enorme, que eu nunca li, mas com certeza o senhor já leu, o que é que o senhor poderia pontuar? Veja, Luciana, primeiro, ele tem que regularizar o empregado e recolher o que a legislação diz. INPS, FGTS, pagar férias, 13º. Se ele faz isso, no caso do MEI é diferente, porque ele paga uma taxa e tem direito No caso, a o trabalhador. o MEI, né? O Sim. empresário Ah, tá. individual. Entendi. Ele paga só o FGTS, Sim. mas o INPS, mas tem que pagar a férias, 13º. Então, se ele não faz isso, ele está passível de punição. E aí, o que acontece? Por exemplo, já vi também, no caso de empregadas domésticas, às vezes você quer assinar a carteira, fazer tudo direitinho, e algumas falam assim, poxa, eu não queria que assinasse minha carteira, porque senão eu vou perder algum benefício que eu tenho do governo e tal. Como agir numa situação como essa? Você quer aquela pessoa trabalhando com você, mas ela não quer que você assine a carteira dela. Você pode se dar muito mal se você não fizer? Geralmente dá. Geralmente dá. Porque Não tem como colocar fazer uma documentação dizendo que aquela pessoa disse que não. não queria ter a carteira. Não vale. A justiça não aceita, não. Você tem que registrar. Se não, é o conselho que eu dou aos meus clientes quando Uhum. se ela não quer, não admita. Infelizmente você pressiona, mas porque geralmente dá problemas na frente. E tem alguns sinais, algumas evidências que o trabalhador tem que você já começa a perceber isso aqui vai me dar problema na frente? Tipo, existe uma característica que você observa que é bem característica. É que tem trabalhador que ele é muito assenhorado da legislação. E A senhorada é o que é isso? Ele sabe, ele sabe, tá. conhece a legislação. Aham. E ele vê dentro da empresa que algumas coisas não estão dentro da norma. Então Aham. ele sempre dá. Isso é muito comum. O empregado sempre está exigindo. Ele sempre está, olha, eu tenho direito a isso, mas o senhor não pagou e tal. Aham. Aí a gente já sabe. Já sabe, opa, esse Já aqui é, isso daqui estamos é, atentos que esse daqui, se a gente deslizar, fizer cometer qualquer erro, é justiça. Exato. Entendi. E é interessante porque o senhor faz parte de defesa de empresa, né? Empresa. E a gente conhece muito trabalhador tal, e às vezes as pessoas, elas têm. Vamos supor, obviamente, eu tô falando isso aqui, gente, vale salientar, deixar bem claro que eu tô conversando de forma ampla sobre o mercado de trabalho de qualquer seara. Não necessariamente daqui, da Exuda, eu só tô
trazendo ele que trabalha aqui na Exuda, mas que tem experiência com seus colegas de trabalho, atualizado aí em tudo que acontece no mundo, né? Mas acontece também muito do empregador ter medo de colocar na justiça a empresa. Eu já vi muita gente falar assim, eu não tenho coragem, porque depois pode ser que eu não consiga emprego. É proibido, né? Você fazer. O empregado manda a empresa na justiça e depois você, quando. É o que eu digo, aquela história de vem tomar informação. Porque ligo. Fulano, aqui a gente adota o seguinte: que a informação vem aqui. Não dá informação por telefone. Alguém quiser informação de qualquer empregado aqui, ele vai ter que vir aqui pessoalmente, vai se identificar de onde é e tal. E é muito comum o que você está falando, o empregado, para não perder o emprego ou para depois o empregador não... E com medo de retaliação. Exatamente. Isso é comum. E o que é que o senhor me diria sobre isso? Tipo, se a pessoa tá errada, cometeu você sabe que o empregador não estava sendo legal com você, a pessoa se sentiu lesada, foi demitido ou algo do tipo, ela tem que colocar na justiça mesmo? Tem. Hoje tem a figura do acordo, né? Que foi, inclusive, julgada essa semana, que você pode fazer um acordo judicial e depois pede só a homologação pela Justiça do Trabalho. Aí você saiu com um acordo, sai todo mundo sozinho. Agora, eu acho que se o empregado foi prejudicado, ele tem que procurar o direito dele, não tem que se eximir, ter medo, não. Ele tem que enfrentar. E aí, como é que fica, por exemplo, justamente esse caso deles terem medo de retaliação depois, de tipo, e se ninguém vai querer me empregar porque sabe que eu já coloquei na justiça antes a empresa que eu trabalhei. Existe uma forma das outras empresas isso é comum? Tipo, a empresa vai olhar se ele já colocou na justiça mesmo? Não. Isso realmente atrapalha? Não. O que no meu caso, quando eu trabalho, porque eu também às vezes trabalho na parte para o empregado, na minha petição eu já peço que ele dê uma declaração dizendo da conduta do empregado durante o período que ele permaneceu como trabalhador da empresa. Por quê? Se ele der uma má informação e a gente descobrir, ele ferrou-se. Porque aí você vai atrás de um dano moral. Ele não pode descrever e assinar o que deu e depois diz que o cara não presta. E o empregado não presta. Uhum. Entendeu? E outra coisa, hoje em dia a gente vê muito também empresas tratando empregados, na verdade empregados não, colaboradores como CLT. Isso é uma prática comum hoje em dia? Não, o empregado... Porque tem o prestador de serviço, certo? No meu caso, eu sou MEI. Certo, você é prestador de serviço, então. Você não é carteira assinada, você não é CLT. Exato. Então, é isso que eu queria saber. É comum hoje em dia algumas pessoas quererem empregados mesmo, né? Aquele que é carteira assinada, porém não tratá-lo com as devidas normas de um prestador de serviço e tratá-lo como um carteira assinada, um CLT. Entendeu? Ou quer que eu refaça a pergunta? Não, refaça. É o seguinte, vamos lá. Vamos supor que eu, Luciana, vou trabalhar numa loja. Aí o cara chega pra mim e fala assim, não, eu só quero que você preste serviço aqui pra mim. No caso, o prestador de serviço, ele só pode 3 vezes na semana, não pode estar ali todos os dias, não tem ponto pra bater. Não é verdade? O prestador de serviço tem algumas regras que ele tem seus direitos e deveres. Já a pessoa que tem a carteira assinada, ela não tem que bater o ponto? Sim. Ela não tem submissa? Ela tem uma submissão? Quais são os outros detalhes de uma pessoa que é CLT? Ela tem um vínculo, né, ali, então são outras normas a serem seguidas. Às vezes tem empregador que, para não pagar as taxas, as obrigações com aquela pessoa, contrata ela dizendo que ela vai ser prestadora de serviço, mas a trata como um CLT. Tipo, quer que ela bata ponto, que ela tenha horário, que ela seja submissa àquela pessoa. Que não, às vezes não tem alguém para substituir. E isso são regras completamente diferentes, não é isso, seu Carlos? Exato.
Não, veja bem, vai depender do teu contrato. Se teu contrato vai te dizer que tu tem que chegar às 8, sair de meio-dia, chegar às 14, sair às 18, tu assinou teu contrato. Agora, hoje, você para fazer isso tem que ser uma pessoa jurídica. Você não pode ter um cara eternamente dentro da tua empresa como prestador de serviço sem... Todo mundo hoje que faz isso é uma pessoa jurídica. Qual a grande... Até porque você, o prestador de serviço, se ele presta serviço mais do que 2 vezes na semana, aí ele já pode ser considerado como vinculado. E do terceiro dia é vínculo. O terceiro, é? Pensava que era... É a mesma coisa da diarista. Sim. Você tem uma diarista, ela presta serviço 2 dias na tua casa. Se ela vier o terceiro, aí ela já tem vínculo. Eu pensei que fosse 4 vezes que não pode, são 3. Se for 3 vezes, já... 2 dias. 2 dias, ok, prestador de serviço. Tá. Se você chegar ao terceiro dia, aí você já não é mais diarista, você já ficou vinculado, porque você tem uma sua idade. Outra coisa, você, no meu caso, eu sou prestador de serviço. Aqui eu não tenho hora nem dia para vir. É tanto que as coisas que eu tenho que fazer no departamento pessoal, às vezes eu adianto tudo. Hoje é quando? Hoje é dia 10, né? Isso. As minhas tarefas no departamento pessoal do mês já está tudo pronto, já está tudo no financeiro. Que é pagamentos de acordo, FGTS de acordos que eu faço para pagar dentro do processo. Ô, Carlos Antônio, quais são, você só pode me listar para as pessoas que estão assistindo a gente e não sabem quais são as diferenças entre as obrigações, as leis, né? Entre uma pessoa que é CLT e um colaborador, um prestador de serviço, quais são as principais diferenças na lei? Na lei, o empregado ele tem que estar registrado, receber todos os benefícios que a CLT rege para ele. Outra que coisa, são alguns, me diz alguns. Pagar INPS, FGTS. Se tiver alguns benefícios da convenção coletiva, porque além da CLT, a gente tem a convenção coletiva. O que é isso? A convenção coletiva é um documento que assina entre o sindicato que representa a classe e o empregador. Então, muitas vezes, em muitos casos, muitas coisas da CLT são suprimidas pela convenção, que passa a valer a convenção. Certo. Entendeu? Por exemplo, a hora extra que a Constituição manda é 50%. E 100 nos dias feriados e domingo. Mas o sindicato, na convenção dele, ele pode acordar entre o patrão e o representante dos empregados e tem uma hora extra de 80%, como aqui. Os empregados da área administrativa, o sindicato deles, a hora extra me parece que é 80% ou 70%. É bem maior. Certo. Entendeu? Você pode, por exemplo, falta 2 anos para você ter a tua aposentadoria. Aí você já não pode mais ser demitido. Porque a convenção diz isso. Entendeu? Certo. E outra coisa, ele tem que se adaptar às regras da empresa. Enquanto o prestador de serviço, ele não tem que... Se eu acertei de 8, eu chego de 8. Mas se eu não acertei de 8, eu venho aqui, passo a minha hora, fiz meu serviço e vou embora. Não sou obrigado a permanecer. Certo, mas continuando ainda na CLT, se eu não me engano, são 4 pilares que comprovam que você tinha vínculo com a empresa, né? Quais são eles? O registro na CTPS, que hoje tem o E-Social, né? Você nem precisa trazer a CTPS, as carteiras de trabalho hoje tudo é online. Virtual, né? Virtual. Pagar os direitos, Previdência, FGTS e outros benefícios, horas extras. Mas o que caracteriza vínculo? É isso que eu quero saber. O que caracteriza vínculo com a empresa? Que mostra assim, não, essa pessoa aqui é CLT. Você ser assíduo, você ter uma pessoa que lhe dá ordem, que você... Submissão, no caso. Que mais? O forte é esse, é o vínculo e você ser submisso. E tem pontualidade. Habitualidade. Também substituição, se alguém pode substituir ou não. Se eu não me engano, tem isso também. Tipo, por exemplo, eu sou dona da empresa, eu sou prestadora de serviço.
Aí eu sou mecânica, eu não posso ir hoje ajeitar seu carro, mas eu tenho uma pessoa subordinada na minha empresa que pode. Então, ela pode ir no meu lugar. Tem uma questão dessa também, se eu não me engano. É, você diz, é o desvio de função, é isso? Isso. Não, não desvio de função. A pessoa não precisa só de mim para fazer aquele trabalho. Você é Vamos lá. mecânica, você Eu não posso, não pode. mas, Aí eu sou, mas aí eu mas tenho uma eu pessoa entendo. na minha empresa, eu sou prestadora de serviço, eu tenho uma empresa, empresa A. Dentro dessa empresa eu tenho um funcionário. Esse funcionário, e você é meu cliente. Você me contratou para ajeitar o seu carro, certo? Toda vez que quebra o seu carro, quem ajeita sou eu, Luciana. Aí eu tô doente e não posso, mas eu dentro da minha empresa, eu tenho um funcionário que vai e vai ajeitar o seu carro. Então, é diferente de, por exemplo, eu sou apresentadora de um podcast. E é uma conversa muito específica, que só quem sabe fazer aquele trabalho sou eu. Eu não tenho um funcionário ou uma pessoa que possa me substituir. Tem alguma coisa na lei que fala sobre isso também, que mostra vínculo com as empresas. Vou procurar saber. Não, eu entendi que você estava falando de ter um desvio, por exemplo. Eu não posso, mas uma vez só você me chama, só fulano. Fulano não veio, ciclano não veio, e dá, porque isso aí não vai. Agora, o que você não pode é desviar o vínculo da sua prestação de serviço. Eu sou contratado como advogado, mas tem um outro assunto aqui que é de outra atividade. Então, se você faz esse desvio e eu faço continuadamente, aí chama-se desvio de função. Aí você tem que me dar uma gratificação por aquele desvio que eu tive. Entendi. Entendeu? Aham. Seu Carlos Antônio, o senhor percebeu alguma diferença no comportamento aqui da faculdade depois da pandemia? Houveram mudanças que te chamaram a atenção? Muitas. Quais? Por exemplo, diminuiu o quadro de Funcionários? de colaboradores, né? Uhum. Muita coisa mesmo. Por conta do remoto? Porque agora tem muita gente Exato. também Por teve conta do questão. remoto e porque realmente foi as coisas. Todo mundo ficou parado, né? Ficou difícil. Né? E aí você não pode esquecer que aqui é uma empresa, além de uma instituição. Então, essa empresa ela teve que fazer seus ajustes para o momento, Exato. no caso da pandemia. Exato. Houve ajuste em todos os sentidos, em todos os setores, né? Mas. E na parte jurídica, teve alguma que chamou a atenção? Não, porque ficou as mesmas pessoas que prestam serviço aqui. Ficou eu, Roberto, João. Como é que foi tua pandemia? Não foi, fiquei em casa. Descansou um bocadinho? Foi. O Wilson mandou pra casa, né? Uhum. Só quem vinha aqui, me parece que era do departamento pessoal, era Carlinhos, o RH. Uhum. E Tereza algumas vezes. E eu só vinha quando ele precisava. Carlos, vem aqui que tem um negócio pra gente ver. Aí você Aí viu. eu vinha. Ainda hoje é assim, Luciano. Às vezes ele liga, Carlos, tu vem aqui hoje? Eu digo, vou. Porque até eu gosto. Mas que eu fico em casa, eu trabalho muito em casa. Isso é bom, né? Você poder escolher híbrido. Aí eu faço de manhã eu faço tudo que eu tenho que fazer de processo. Olho o processo e respondo despacho. Aí à tarde eu venho para aqui, até porque eu gosto de estar ali no departamento, pessoal, com Tereza, com Carlinhos. Duas pessoas que passaram no departamento pessoal, a melhor que eu me dei foi Tereza. Tereza é uma pessoa muito inteligente e muito capaz. Né? Legal. Bem mais jovem do que eu. E como é isso? Quando chega alguém bem mais jovem, você que já está há muitos anos na casa, costuma ter choque de geração? Não, eu não. Pode perguntar a ela, não tem problema. A gente viaja, vai para Caruaru, para Palmares, sem problema. A Carlinhos também do mesmo jeito. Aliás, eu aprendo com ela, né? E uma pessoa, um profissional que quer ser bem sucedido, ele tem que estar sempre se atualizando, se adaptando também, né? Eu não tenho medo de colega nenhum que venha, a gente aprende um com o outro. Ô, Carlos, e o pessoal que quer trabalhar nessa área, tem que gostar do quê para trabalhar na área trabalhista? Porque, tipo, você que é formado em Direito, você pode ir para várias searas. Exato. Então, quais são
Tipo assim, ó, se for trabalhar na área trabalhista, tu tem que pelo menos gostar disso, ser bom naquilo. Como é que é? Eu costumo dizer que quem trabalha na área trabalhista, ele tem que ter muita paciência, porque você tem problema com o juiz, tem problema com o advogado, tem problema com o empregado, tem problema com o servidor da vara. Entendeu? E você pede, Uhum. você tá lá e o cara, não posso hoje, não sei o quê. Tem que ter jogo de cintura, Jogo de né, seu cintura. Antônio? Tem que ter jogo de cintura porque realmente, eu vou te falar, não é pra qualquer um não, viu? Trabalhar nessa área, porque você tá sempre resolvendo bronca. Então você tá sempre em busca de solução e sabe que vai ter dor de cabeça, porque faz parte da alma do cargo, né? Exato. O conselho é que eu dou ao pessoal jovem que está chegando aí, que é bom, a área de direito trabalhista é boa, principalmente se você trabalha para o empregado, tá certo? Para o empregado, melhor ainda. Agora, tem que ter paciência. É verdade que a justiça, brasileira, ela costuma atender mais para o empregado do que para o empregador? Eu não vejo assim, não, Lúcio. Eu vejo o seguinte, aqui, como eu disse a você inicialmente, o empregador deixa brechas, né? Uhum. Porque a justiça não manda você pagar alguma coisa duas vezes. Se o empregado diz que tem hora extra, que não recebeu hora extra, mas se você prova, você apresenta os contra-cheques dele, apresenta as obrigações sobre as horas extras, ele não vai mandar tu pagar de novo. Tu provou, Uhum. né? Agora, se você não provar, aí você leva pau. Ele manda pagar. Aí vem correção, vem multa, vem. Aí fica muito caro. A hora extra já é um pouco cara e ela dobra. No meu sentido, o meu sentido é essa. Minha opinião sempre foi essa. Se eu faço uma. Não tenho medo de fazer nenhuma audiência. Se eu chegar com a petição, pode ter 300 itens. Me dê isso, e se o cara me dá tudinho, acabou. Hoje em dia até é melhor porque você pede pelo e-mail, o cara manda em PDF, você não tem que fazer nada, é só juntar. Antigamente a gente tinha que colecionar, numerar tudinho e levar para apresentar a defesa. Agora, se não tiver, minha amiga, Se lasca, né? é, a justiça ela só não cobra a justiça do trabalho prestação de previdência. Ela não tem autonomia para você dizer, não pago a previdência. Aí ela estraga, ela não manda. Ela não tem autonomia para isso. Agora, FGTS, FEA, 13º, tenha seus comprovantes que ela cobra. Dizem que a justiça do trabalho no Brasil é uma das melhores para o empregado do mundo. Porque que dizem que o empregado ele tem bastante benefícios que em outros países não tem. É a nossa legislação, né? Isso, Não é. Realmente, né? exato. Você acredita também, né? Acredito. E como é que o senhor se mantém se atualizando sobre as novas legislações e tendências na área trabalhista? A gente tem umas assinaturas aí que o pessoal que presta serviço, que o que sai de qualquer ato novo, qualquer criação de lei, de norma, eles nos mandam. E eu leio muito. E é o que isso? É uma empresa que trabalha só São para. empresas, não tem uma só não, tem várias. Você pode citar o nome de uma empresa dessa? Vai que alguém tá querendo contratar, não sabe como é. Pô, eu quero ficar Tem uma, atualizado. que eu tenho uma assinatura J, JS Brasil, parece que é assim. JS Brasil. Aí eles te mandam, ó. Antônio Carlos mudou. Carlos Antônio. Carlos ou Carlos Antônio? Carlos Antônio. Carlos Antônio mudou. Eles mandam atualizações. A gente tem modelos de edição inicial, de agravo, de recurso, tudo. Ele tem um folder lá que a gente tem tudo. Você vai no assunto, é só pedir no Google, ele. Manda na hora. E o senhor acha que os processos, ao longo desses 30 anos que o senhor trabalha na área, muda o tempo para finalizar? Hoje em dia é mais rápido? Para você ter uma sentença, é mais rápido ou mais devagar? Porque hoje em dia a gente pode fazer muita coisa online, né? Não, hoje Então, o processo todo é online, né? isso. Então, Processo assim, trabalhista as é coisas todo- andam mais rápido hoje do que antigamente ou não? Depende do juiz. Ainda depende do juiz. É. A parte da tecnologia não interfere em relação a Não, porque isso. aí é a vontade dele trabalhar.
Hoje os juízes eles têm um assessor que eles já dão sentença, eles já estão bem assenhorados sobre isso aí. Mas um processo normal, eu tenho processo daqui de 2017. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Eu sou de humanas, eu tenho que contar nos dedos. É, realmente, 7 anos. Isso depende muito do juiz, então. Depende do juiz, dos despachos, das sentenças. O senhor quer deixar, tá acabando, eu quero saber se o senhor quer deixar alguma mensagem para quem tem vontade de trabalhar nessa área, ou para quem tem vontade de estudar na Exuda. Fica à vontade, olha que a câmera aquela ali é sua, e aí você manda aquele seu recado. O senhor manda em tudo aqui, já são 30 anos, fica à vontade. O recado para os colegas é que Eita. o recado para os colegas, como eu disse, tem que trabalhar muito, tem que ter paciência. Você agora, um processo de 10 anos, 20 anos, é muito comum. Sim. E você pede, porque a gente tem o seguinte, o cliente ele fica te cobrando, porque ele acha que tu não está dando a devida atenção ao processo, mas não depende só de você. Eu acho que advogado a gente fica, pô, eles não, nem para dar um feedbackzinho, um retorno, dizer como é que andam as coisas, fica parecendo meio que um desleixo, mas não é, né? Não, porque o processo para, você tem que ir na vara pedir, o cara, não, eu vou olhar, doutor, porque eu tô fazendo um processo que o doutor me pediu e tal, mas assim que eu terminar, eu vejo o seu e não vai. Não, do doutor Wilson aqui, até ele trocou o advogado para o genro dele. Eu tenho um processo em Olinda, não é na área trabalhista, não, é na área civil. De 2010. Muito Um tempo, processo né? de desapropriação de uma casa que ele tinha lá em Olinda, que a prefeitura desapropriou. Tá lá. E eles não, pelo visto, Passou a 10 anos no justiça não tribunal. quer resolver, né? Passou 10 anos no tribunal, pedindo, até um amigo que foi daqui também, que é ex-desembargador, intercedeu. Pra conversar, pra ver se o Aí negócio tá lá anda, agora, né? o processo tá parado agora tá dependendo da juíza mandar para a prefeitura o precatório para pagar. 10 anos, eu acho isso uma falta de Aí respeito chega a ao eleição, cidadão. o processo para, porque eles não dão, os juízes de Olinda tá tudo trabalhando na eleição, aí o processo parou. Entendeu? O problema do direito é esse, se fosse rápido, tivesse, aí era muito Muita bom. burocracia no Brasil, né? Acho que a burocracia Porque tudo você atrasa tem, muita gente. o direito ele dá muita situações, você agrava de petição, agrava de instrumento e sai por aí afora e vai rodando. Beleza. Tem pergunta antes da gente acabar? Pois não. Da nossa plateia. Então, coloca aí a câmera. Tá pegando a nossa plateia? Pronto. Diz aí teu nome. Bom dia, Jerônimo Luiz é meu nome. Pode pôr o microfone um pouquinho mais afastado. Isso. Ok. E me diz qual é. Você estuda direito que período? Estamos agora a estudar o 4º período e a minha questão é a seguinte: eu tenho interesse em seguir no ramo, né, no direito trabalhista, e eu ouvi aqui atentamente o senhor doutor falando. A questão que vem, que eu quero aqui colocar é 30 anos se passaram, mas lá atrás, quando o senhor começou, como foi? Quais são as dificuldades que encontrou? Né? Aí no começo, certamente hoje estamos na era digital, que será um pouco mais fácil, mas eu quero poder compreender como fez para vencer as dificuldades aí, né, no seu início, para podermos também, para ver se eu posso tirar de lá alguma sapiência, tirar de lá algum agregado para quando eu for começar já vou também poder aplicar, né? Gostaria muito de poder, se pudesse resumir a dificuldade que nós vamos encontrar, que vamos começar, já que são épocas diferentes, mas acredito que não vai ser diferente, não vai se diferenciar muito na dificuldade. Ainda tem o agravante de eu ser estrangeiro, então acredito que vou precisar muito quando um dia eu for começar aqui. Da onde você é? Eu sou da Angola. Da Angola, legal. Efetivamente, trabalhar. E 30 anos se passaram, como foi para o senhor se adaptar à nova realidade, né? Acredito que foi na época
que era do papel, que tinha que sair, bater a porta do juiz o tempo todo. E agora, para ser tudo digital, para o senhor, como é que foi? O que mudou? O que foi? O que de melhor aconteceu? Se tem saudade daquele tempo? Se gostaria que as coisas se mantessem de alguma forma, ou em alguns aspectos, né? Buscarem o que se fez lá atrás para trazer aqui, para melhorar alguma coisa aqui no presente. Legal. Obrigado. Do passado, não tenho Tem alguma saudade, coisa não. do passado na área que o senhor manteria, que mudaram? Não, porque não mudou o bojo do processo. O que mudou foi a possibilidade de você manda hoje, você protocola o processo, daqui você já leva você faz a sua relaçãozinha de documentos, o que é que você está mandando e tal. E antes a gente tinha que pegar, fazer a petição, colecionar os documentos todinho, numerar, entendeu? E depois da entrada, tanto na defesa quanto na inicial. Hoje não, hoje a gente melhorou o trabalho do servidor do tribunal, né? Porque você manda, cada documento ele tem um número, um ID, aí ele já vai todo certinho. O bojo da legislação é a atualização mesmo, que podia antes, que podia depois. Por exemplo, hoje que a gente tem um entrevero muito grande é no FGTS, porque o FGTS, até 2014, novembro de 2014, a prescrição é de 30 anos. De 2014 em diante, é de 5. Entendeu? Uhum. Mas a mudança foi aí, foi na tecnologia, que você ficou mais fácil. Hoje é muito mais fácil você trabalhar na justiça em geral, tanto federal como estadual, como do trabalho. Tudo hoje é muito mais fácil. Você acredita que, por exemplo, o nosso estudante que está aqui, por ser estrangeiro, pode ser mais desafiador para ele trabalhar nessa área ou não? Ele estudando igual a todo mundo vai claro, dar... é evidente, conhecimento isso não vai Não vai levar, modificar em vai nada, modificar, né? não. Ah, A lei, legal. tem que aplicar a lei. E se souber fazer direito de jogar o jogo, tá tudo certo. Exato. E qual conselho, então, que o senhor daria para esse pessoal que está se formando? O que é que o senhor diria para esse pessoal que está se formando e quer ser bem-sucedido? Ter muita paciência e estudar muito. Paciência, estudar muito. Não tem segredo, Volto a é isso, dizer, né? a legislação nossa, ela muda quase todo dia. Eu não faço direito tributário. Eu não faço direito tributário, porque tributário todo dia tem uma coisa diferente. Uhum. Né? Todo dia tem uma coisa diferente. Por isso que os tributaristas são muito bem sucedidos. Porque eles estudam muito. Mas tem que estudar muito mais, né? Claro, você tem que estar atualizado. Então, peraí. Então, uma pessoa que está se formando em direito, mas não sabe que área quer atuar, você diria que, ó, se você não quer o tempo todo ter que estar estudando novas legislações, tem essa área ele tem que aqui definir. que é mais tranquila, ela não se atualiza com tanta frequência. Não, ele tem que definir uma área. E hoje não tem não, Luciano, uma área que não se atualiza. Até o direito imobiliário, que ainda se reporta parece que o código imobiliário é de 75, mas tem algumas coisas que saem mudando. Uhum. Entendeu? Entendi. Tem mais pergunta pro senhor? Mas não, se souber, eu vou Simbora. respondendo. Uhum. Bom dia. Meu nome é Williams. Mais afastadinho um pouquinho, senão história. Meu nome é Williams Renato, sou do curso de Direito do 4º período. E a minha dúvida era o seguinte, eu estava prestando atenção no que o senhor estava falando sobre a questão de bônus salarial. No caso do adicional noturno, quando uma pessoa recorre a uma empresa que não está pagando o adicional noturno e ainda assim a empresa esteja ciente de que essa pessoa sabe dos direitos dela, essa pessoa corre o risco de ter uma maior chance de demissão, por justamente recorrer à justiça por a empresa não estar pagando o adicional noturno dela? Olha, eu acho, até porque a partir do momento em que você recorre à justiça, dentro da empresa você já não é bem visto.
O pessoal acha que você está insuflando os outros também a fazer a mesma Como coisa. se fosse, vai ser a maçã podre que vai contaminar os Exato. outros e mandar todo mundo perceber que o seu direito, né? Eu tenho um caso que aconteceu com um primo meu. Ele parece que era na TAM que ele trabalhava. Ele é mecânico de aviação. E ele botou na justiça, invocando alguns direitos que tinham deixado de ser pagos. Aí, quando terminou o processo, logo depois, alguns meses, sei lá, demitiram ele. E foi por isso. O empregador não vê. Acontece muito, a O verdade é empregador essa. não vê. O grande problema, cara, é o seguinte, é que você só tem 5 anos para Pra para né? reclamar. Ou são os últimos 5 É. anos que vão Então, se contar. você quer permanecer no isso, você vai ter que perder o que vai para trás. E 2 anos depois da admissão. Então, vamos supor que a pessoa está se sentindo lesada. E aí, mas ela não quer perder aquele emprego. Ela vai o quê? Coletando evidências, vai deixando ali, tendo o máximo de prova possível, porque quando ela sair, aí ela vai correr atrás do direito dela. Aí é o que eu tô dizendo. Ele só Não vai é ter isso? direito de Dos últimos dos 5 últimos 5 anos. anos. O para Sim. trás ele perdeu. Aham. Né? Então, é muito complicada essa situação, porque você, às vezes, pô, você sabe dos seus deveres e também dos seus direitos. Aí, se você fala, chega e faz, ei, ó, eu tô cumprindo minha parte aqui toda direitinho, mas essa parte aqui você tá deixando uma lacuna, né? Ó, o meu adicional noturno, tal. Você já fica mal visto. Então, assim, é muito complicado, bicho, porque você quer o que é seu, por justiça, né? Então, a pessoa fica sem saber como lidar, porque você também precisa trabalhar, não O é que verdade? ocorre, Luciano, é que ele, quando ele sair, claro e evidente que for demitido, o cara não vai mandar ele, não vai pagar ele normalmente, ele vai mandar ele procurar, que é muito comum O quê? o empregador dizer, procure a justiça, só lhe pago na justiça. E já aconteceu comigo. Só lhe pago na justiça. Isso é muito comum. Foi um jornal, eu sou jornalista, né? Um jornal bem conhecido aqui do Recife que eu trabalhei. E quando eu fui no RH, tava tendo uma demissão em massa. E aí eles falaram: olha, a gente só te paga se você for na colocar a gente justiça. na justiça. Por que isso, hein? Por que as empresas Olha, fazem isso? eles primeiro, porque eles já têm ciência de que você vai procurar os seus direitos via judicial e ele não vai te pagar quando ele for te demitir. Ele vai fazer seus direitos e não vai pagar aquele direito que ele deixou de cumprir. Aí ele faz o empregado vai arranjar um colega, ele vai fazer a petição, vai entrar com a ação e ele vai pedir tudo. Mas Aí lá você Ah. tem a possibilidade de fazer um acordo, que aí você diminui. Mas aí também o trabalhador sempre sai prejudicado, porque só para você ter um advogado, já às É vezes claro. você tem que arcar com o advogado Ó, para começar. Então você já, pelo menos o honorário do advogado, você vai tirar daquele valor que você vai receber, ou seja, você já sai perdendo. o grande problema, Luciano, é que hoje eu até tenho uns colegas que ficam meio chateados comigo, é o seguinte. Quando o empregado ele procura um advogado, ele faz logo um contrato de prestação de serviço de 30% sobre o que tu receber. Isso. A maioria é isso. Aí você paga, você tem um contrato de honorários que a gente chama contratos de contratuais, honorários contratuais. E a empresa, ela é condenada a pagar os honorários de sucumbência. Então tem advogado que ele recebe 45% do que tu ganha. E tu ganha É um assim. absurdo, pô. E a lei admite isso. Porque, tipo, você tá aqui na sua, de boa. Você é demitido. Você tem que entrar na justiça para pedir o que é seu de direito. E você já sai perdendo porque você vai ter que pagar honorário. É um E absurdo. geralmente você faz acordo. Pois O é. negócio fica tão demorado que até os próprios juízes ele tem a obrigação de propor que foi um acordo. E o que é justiça gratuita? Explica pro pessoal. Não, justiça gratuita é quando você procura o advogado de ofício, né? Que a lei toda no civil tem, na federal tem. Acredito que na justiça do trabalho foi um negócio que eu nunca procurei saber se na justiça do trabalho tem justiça gratuita. A justiça gratuita também é você deixar de pagar as custas. Porque todo processo tem custo. Você entra lá, quando termina o processo na justiça do trabalho, você paga
as custas, a empresa que paga. Essa aí está determinada. Na justiça comum, você ou dá uma declaração de que é pobre na forma da lei, que a gente chama de declaração de hipossuficiência. Se ele achar que você é pobre, ele dá. Agora mesmo estou com um processo lá em São João que o juiz não acatou o A pedido justiça gratuita. de gratuidade. O cara tem que pagar. Entendeu? Mas se ele tiver. Então ele não teve. Na não justiça do provou, trabalho, né? geralmente é aceito o pedido de justiça gratuita, porque é a empresa que paga no final. A não ser que o advogado, que o colega, o empregado, ele perca a ação. Mas aí ela libera o pagamento, porque ele deu essa declaração de que é pobre. No caso dele, o que vai ocorrer é para ele ter uma compensação, ele vai pedir um dano moral. Agora, dano moral é muito subjetivo, é o que o juiz entender que se deve dar ou não. A justiça é subjetiva, mas às vezes eu tenho a No sensação dano que não- moral é. É, né? É. Não acho que... Era bom que não fosse, eu acho. Eu Minha opinião. Eu recebo muito aqui mesmo, muitas ações com pedido de danos morais. E acho que não teve uma ou duas das que eu fiz aqui que o juiz deu. Porque não, é subjetivo, É não tem como subjetivo. saber por que Você tem que provar o que é. Porque dano moral é você mexer com você financeiramente, mexer com você psicologicamente. Você tem que comprovar que dano Exato. moral Você foi tem. esse que te atingiu, né? Exato. E aí, isso mesmo realmente é subjetivo. E aí vai muito pelo juiz, o que é que ele vai entender. É muito difícil mesmo sair um dano moral. É preciso ser uma coisa muito drástica, como um assédio moral, Uhum. assédio sexual. Aí outra história, se provar, aí. A pessoa... Mas dano moral porque não pagou isso, porque não pagou. Não tem, né? Muito difícil, nunca vi. Mais alguma pergunta? Agora, no caso dele ali, Ah. isso é comum, companheiro. O cara botou na justiça procurando direitos que ele tá. Que é dele. E ele. Vou te dar o meu conselho, que não sou da área, conselho de amiga. Eu, Luciana, sabe o que é que eu faria? Faria louca e ganharia o mundo. Como é que eu faria isso? Bem, você já tá por dentro dos seus direitos. Você vai estar ali na empresa, digamos que você não quer sair dessa empresa agora porque você precisa desse trabalho. Aguentaria aí o tempo que você tem para trabalhar nessa empresa e ia juntando evidências como e-mails, vídeos e gravações que pudessem comprovar que você está trabalhando naquele horário. Eu ia juntando, coletando, boquinha calada. Ele bate ponto. Ele bater ponto, tá lá. Começa a fazer isso. No Se dia ele que marcar o ponto, é só ele tirar aquele comprovantezinho que tira a xerox, porque aquilo apaga, né? apaga e tira foto, não, manda pro teu próprio ali e-mail. não tem prova melhor. A Porque gente não você- sabe nem se é com ele, tá, gente? Foi só Não, uma pergunta dele, Ele tá né? certo. Mas aí eu acho que seria, vai juntando prova, vai juntando as evidências. Agora, sempre lembrando, tipo, vamos supor que você tá 4 anos na empresa. Quando fizer 5 anos, já se liga, porque se ultrapassar... Aí já você- perde um. se você tiver 7 anos, por exemplo, você só vai poder pedir os seus direitos dos últimos 5 anos. Então, ficar atento a isso. Que aí, o que você não tá ganhando hoje, que seria para você ganhar, né? Quando sair do trabalho, você vai ser recompensado. Seria o correto se tiver E outra evidências. coisa, vamos ver também E o também- tamanho da empresa. Isso, Porque se também for tem empresa isso. pequena, Não dá em nada. não, você vai ter uma sentença e não vai cumprir. Rapaz, eu ia falar disso. Execução. Uma vez eu coloquei uma ação, mas aí não foi trabalhista, foi cível. Numa empresa que teve direito de imagem meu, enfim. Ganhei. E não foi lá nada absurdo que eu ganhei, não. Foi tipo 10 mil reais. Até hoje eu não vi a cor do dinheiro. Ganhei, tava tudo ok, e eles simplesmente não pagam. Aí o advogado fica procurando onde tem o dinheiro pra pegar, né? Tipo, e eles botam laranjas e é como se nunca achasse dinheiro, então nunca só paga. Esse tipo de ação de execução tem o que fazer? Não, Existem empresas só para execução? Não. Você, primeiro, o juiz vai procurar banco.
conta em banco. Se não achar, E fica por isso. aí não, aí ele vai procurar bens. O advogado Aí acaba sempre não achando nada. acaba não achando nada. Mas aí, no caso, a gente sabe que é uma empresa grande e que ela tá usando laranjas e que por isso não tá se achando dinheiro. Eu ouvi falar que existiam empresas só para execução, para fazer essa investigação e. Existe. Agora, o cara chegou e trocou um laranja. Agora, pode ser que você consiga. Como a execução se deu na gestão daquele primeiro proprietário da empresa, você pode pedir para a gente chama de tem um termozinho que passa para ele a ação. Agora tem que provar que na época era ele. Desconsideração, isso mesmo. Como é? Fala no Desconsideração microfone. da personalidade, entendeu? Aham. Tem mesmo uns 6 processos aqui de uma empresa do Rio Grande do Sul que eu pedi, mas porque não tinha nada, uma prestadora de serviço do Correio. Até tinha uma menina que trabalhava aqui que o marido dela tá no meio também. E tem tempo para engavetar, por exemplo. Esse meu caso já aconteceu há uns 5 anos. E Não, sai na dinheiro execução, nenhum. na justiça do trabalho, ele arquiva o processo. Mas se um dia você descobrir que o cara tem um carro, você pode pedir para desarquivar e Ah, pode, né? pode. Bom saber. É isso. Tem mais alguma coisa que a gente Não, queira só falar? agradecer e pedir desculpas se vocês não ficaram satisfeitos com. Oh, não, eu gostei. Você gostou da conversa? Estou aqui no departamento pessoal, não estou todo dia não. Se alguém quiser lá, aparecer lá. O nosso amigo aqui sempre vai lá, professor. O professor tem um negócio, é torcedor do Santa Cruz, eu sou do esporte. Eita. E eu sou Náutico, náutico. Ah, não, não, não. melhorou a situação. Eu sou náutico também. Esporte, Antônio. Ah, não. Aí a gente vai terminar então aqui esse nosso ExudaCast em clima de torcida. Eu pelo Náutico, você pelo esporte. Aí ele pelo Náutico também. Aí. E é isso, gente. Muitíssimo obrigada a vocês que participaram, tanto a nossa plateia. Algumas pessoas tiveram que ir, que tinham outro compromisso, uma aula aí para assistir. Eu agradeço todos vocês. Coloca aqui na geral pra gente dar um tchau. Muitíssimo obrigado. Lembrando que estamos 3 vezes na semana. Se você aí tem algum tema interessante, alguma sugestão de convidado, manda um e-mail para mim, exuda.edu.br. Vou falar de novo, hein? Anota, pega o celular, anota, tiver com caneta, anota. exuda.edu.br. Manda esse e-mail para mim, que a gente está aqui de portas abertas para conversar com gente interessante, gente que tem o que falar, gente que tem história para contar e que vai fazer com certeza o nosso dia ficar muito melhor, muito mais agradável e a gente vai se divertir aprendendo. Segue a gente também no Instagram, @faculdadeexuda. Se quiser me seguir, @Luciana Melo França sem cedilha. @Luciana Melo França sem cedilha. E vejo vocês então terça-feira. Beijo. Tchau.